vai avante, vai ao campo de batalha e de... Pessoal, vamos analisar aqui, né, o que esse irmão tá falando aqui, né, o irmão Ederson. Só para contextualizar aqui, gente, ele era um pastor do Mundial, tá? E aí ele se converteu há pouco tempo na CCB, né? E agora ele tá querendo fazer o trabalho evangelístico aí, vai fazer uma reunião, né? Conseguir uma igreja aí, né? De um pastor que se converteu também à CCB. E ele vai fazer reuniões lá agora dentro nessa igreja, né? De evangelização, né? Como ele mesmo vai explicar aí como é que vai ser o processo dessa reunião. Só que essa reunião, gente, tem um porém, tá? Essa reunião é uma reunião de evangelização. Ela não tem presença do ministério, tá? Ela não tem o crivo do ministério. O ministério não está sabendo dessa reunião. O ministério da igreja não autorizou essa reunião. Essa reunião ela vai sair aí, vai fazer feita dentro de uma igreja. Provavelmente ele vai estar atrás de um púlpito, tá? Provavelmente ele vai ler a Bíblia também, deve que dar uma palavra lá, né? Não sabemos a maneira como é que vai ser feita a liturgia aí dessa reunião, né? Mas nós sabemos, irmãos, que reuniões de evangelização, né, desse modelo aí, fere a doutrina, até mesmo porque o irmão é novato na igreja, ele não entende, né, como que explica ali, como é que vai fazer uma evangelização, como que tem que fazer uma evangelização, né, ele não está sendo orientado, é um irmão indouto, né, ele vai evangelizar as pessoas, quando elas entrarem na congregação, possivelmente elas não vão saber de onde elas estão entrando, porque elas vão ser evangelizadas na liturgia dele, quando ele entrar na congregação, vão se deparar com outra liturgia, tá? Vamos voltar um pouco aqui. Eu vou voltar lá para o minuto 23, para a gente acompanhar do começo que ele vai falar aí, tá? A partir da parte da evangelização, porque o vídeo é bem extenso, tá? E vai lá levar as marmitas num determinado lugar. E ali, irmãos, é o ID. Ele mesmo falou, é o ID nosso. A marmita para o pobre é o ID. Só que lá nós vamos cantar hino, nós vamos se alegrar com aquelas pessoas que não são pessoas da congregação. Ele vai lá levar as marmitas que Deus preparou, irmãos, e lá vai evangelizar aquelas pessoas. É o ID. É o ID. Mas o final de tudo isso é almas, é visando almas, minha irmã. Entenda o trabalho do evangelista. Paulo disse, me fiz de fraco para pegar os fracos, me fiz de forte para pegar os fortes. Nós estamos fazendo isso aqui, irmão? Pessoal, agora ele vai entrar numa parte muito importante, presta muito bem atenção. Não para expor a irmã, criticar, mas tem muitos irmãos que não entendem, tem que aprender como é que funciona, irmãos. O evangelista, irmãos, não é igual à liturgia da congregação. Então, o evangelista, ele não está sendo desobediente. Porque... Pessoal, aí ele começa já, né, o primeiro erro dele. O evangelista, sim, ele tem que estar dentro da liturgia da congregação, porque ele é o evangelista da CCB, né? Ele não pode evangelizar sem falar no nome da CCB, né? É a mesma coisa de outra pessoa da Assembleia, por exemplo, evangelizar ali, né? Um evangelho, como eu vou falar para vocês, um evangelho de qualquer maneira, né? Sem falar o evangelho que é acreditado lá na Assembleia. O católico evangelizando com as coisas que ele acredita lá também, entendeu? Então, isso aí tem que seguir, a liturgia de cada igreja tem que seguir no evangelista, tá? O evangelista ele tem que seguir a doutrina, porque se o evangelista não segue a doutrina da igreja dele, logo ele já é desobediente, logo ele é uma apóstata da fé, né? É a mesma coisa que Paulo chegar e evangelizar que Jesus Cristo não é o Salvador, entendeu? Ele está falando contra, né? E até mesmo falar das doutrinas, falar de outras doutrinas do judaísmo, por exemplo, no caso que o judaísmo mandava circuncisão. Então, Paulo tem que seguir as liturgias que ele acredita. Então, aí o irmão já começa com o primeiro erro. O segundo erro dele está sendo desobediente porque o cooperador e o ancião dele não estão sabendo disso aí, gente. Tá? Então não tem o crivo da igreja, é um trabalho clandestino. É um trabalho, irmãos, que ele é um trabalho aí secreto. É um trabalho que está sendo feito aí a revelia da igreja, a revelia da igreja, sabe? A igreja não está nem sabendo como é que está sendo esse processo aí. Ele evangeliza, ele é livre para evangelizar. A liturgia da congregação dentro do culto é diferente. Você não vai evangelizar falando de doutrina, você não vai evangelizar as pessoas
falando do uso do véu, falando da doutrina, dos usos e costumes da igreja, não. Até a oração é diferente, os louvores, a liturgia é diferente. Pessoal, não é diferente, tá? Ele tá colocando uma coisa aí da cabeça dele, coitado. Ele não entende como é que funciona ali a evangelização da igreja dele. Ele não entende como é que funciona os processos da igreja dele. Pode ver aí que possivelmente ele não é um novo convertido. Ele não conhece o DARP, que faz reuniões de evangelização. Ele não conhece aqueles irmãos que ficam e fazem a evangelização de casa em casa, né? Senão ele saberia que a liturgia, né, ela acompanha a liturgia que é feita na igreja, né? Ali, na congregação, geralmente quando se faz ali uma evangelização, na outra semana o irmão já pede um batismo. Então, na congregação não tem curso de batismo. Então, na evangelização, você tem que explicar tudinho para a pessoa, né, como é que funciona a doutrina da congregação, como é que funciona ali o Jesus veio para salvar a pessoa, né, dos pecados da pessoa, e explicar da doutrina da congregação, para que a pessoa, quando peça o batismo, ela saiba onde ela está entrando. Para não acontecer, né, muitas das vezes a pessoa entrar na congregação e não saber depois que ela não pode usar uma vestimenta X, que o músico não pode fazer uma coisa X, que o cooperador isso, que as pessoas isso. Ela tem que entender tudo que fala ali do corpo ministerial, tudo que é concernente à congregação. Então, por isso que na reunião de evangelização ela tem que ser feita ali por um ministro ali da CCB, por um cooperador, por um ancião, né? No máximo por um irmão que já está bem instruído, né? Como quem é que vai dar esse crivo que ele está bem instruído? O cooperador. O cooperador vai falar, olha, fulano de tal, você pode abrir a reunião. Beltrano, você pode abrir a reunião de evangelização. A reunião de evangelização vai ser aberta em nome do Senhor Jesus. E ela vai se proceder ali conforme for um culto mesmo, irmãos. E no momento da evangelização vai abrir essa palavra e Deus vai mandar uma palavra ali de evangelização. Antes da palavra da evangelização, o irmão vai explicando ali entre os hinos e entre a oração, que são as mesmas da congregação, vão se ajoelhar no chão da mesma maneira. Ele vai explicar ali quais são os pontos da congregação, quais são os usos e costumes da congregação também, para que a pessoa saiba onde é que ela está entrando, né? Ali funciona sempre em reunião de evangelização, sempre vai funcionar como um curso de batismo. Não é chamado curso de batismo, mas ali já é falado tudo. Põe as mãos, você expulsa os demônios, você ora pelos enfermos. É diferente. É uma forma diferente a liturgia. Meu irmão, pode ver aí que ele não entende, né? Esse negócio de impor a mão, expulsar demônio, essas coisas, né? Ela não é realizada ali numa reunião de evangelização, irmãos. Ela não é realizada. Essa maneira que ele está falando aí é uma maneira aí da cabeça dele, que ele criou da cabeça dele aí, ou que alguns irmãos, aqueles profetas, né, irmão, do sapatinho de fogo, né, que deve ter mostrado para ele aquilo ali. Mas assim, irmãos, isso aí não é uma coisa padrão da CCB. Esse irmão aí, coitado, ele não está sabendo como é que funciona o padrão da CCB, ou ele está em clara rebeldia. O que ele vai fazer vai evangelizar pessoas errado, que quando entrar na congregação vão ter problemas. Então o problema, irmãos, é claro que a gente quer que as pessoas sejam evangelizadas, que as pessoas sejam trazidas para a igreja, que as pessoas tenham uma transformação de vida, que as pessoas sejam salvas e que as pessoas também tenham curas, irmãos. Mas se o perigo delas serem evangelizadas errado, irmãos, elas podem se frustrar com a doutrina, se frustrar com a igreja, batizar e se frustrar que fizeram a decisão errada. Então, para que os irmãos façam a decisão certa, acertada, entendam que Jesus que está chamando eles têm que ser bem orientados no caminho, principalmente na primeira reunião de evangelização ou culto de evangelização. Irmãos, isso é sério, irmãos, sabe? Ele está em desobediência, está em heresia. Por quê? Mas porque eu quero entender da minha mente que é por inocência dele mesmo, entendeu, irmãos? Então tem que ser exortado, tem que ser conversado, mas muitas pessoas também não entendem. Muitas pessoas, irmãos, porque por causa dos críticos da CCB, né, querem também se levantar contra o ministério e querem estar certas, né? Então, irmãos, só de você falar que você pegou uma igreja que não está sendo utilizada e vai utilizar aquele espaço, ele vai fazer uma reunião com uma pessoa, irmãos, que é recém-batizado, irmãos, você sabe que já está errado. Você já sabe que está errado, porque ele mesmo demonstra, irmãos, porque ele não tem conhecimento
do que ele está fazendo, irmãos. Ele vai fazer um culto baseado lá no culto da antiga igreja dele, porque como ele era pastor na antiga igreja dele, ele tem a sede do púlpito, irmão. Tem a sede de ser grande, tem a sede de estar à frente de trabalhos, irmãos. Mas quando você vem de outra religião, é o momento de aprender, irmãos. É o momento de aprender. Esse momento de aprender dele na CCB, ele pulou e ele está executando e vai executar coisas erradas dentro da igreja. E vai dar problema não para ele, mas para o ministério, que vai ter que corrigir os problemas que ele causou às pessoas que estão vindo aí, irmãos, que estão vindo de maneira errada para a CCB, tá? Por mais que seja um trabalho legal, que seja uma evangelização, né? Às vezes ela nem não tem a obrigação de vir para a CCB ou não, nunca tiveram, né, irmãos? Mas os que vierem vão vir com esses sérios problemas aí, irmãos, porque foram evangelizados de forma errada por uma pessoa errada, tá? Vamos seguir aí. Dia da evangelização do que do culto. Por isso que não é um culto, é uma reunião de evangelização. Não é um culto. O culto é um culto de adoração a Deus. É dentro da igreja. A reunião já está falando reunir pessoas para falar de um assunto. Então, a gente reúne as pessoas para falar sobre Jesus Cristo, sobre a palavra, sobre uma doutrina, qualquer assunto. Então, você reúne as pessoas ali, né? Então, irmão sem noção que não entende, quando eu falo sem noção, porque não entende, sai falando o que não entende. Irmão, você viu aí que ele falou que vai falar de uma doutrina. Que doutrina seria essa? Né? Se não a da CCB. Que ele falou que a doutrina de Cristo é a doutrina da CCB. Entendeu? Então tem muita confusão, irmão, sobre isso, né? A gente entende que a doutrina de Jesus Cristo é um e a doutrina de usos e costumes é natural de cada igreja, né? Então, quando ele fala que os outros sem noção, coitado, a gente vê, irmãos, que ele é uma pessoa humilde, que ele não está entendendo ainda o que está acontecendo, não está entendendo que o sem noção é ele. Porque o culto, né, o culto normal, o culto de louvores e adoração a Deus, que é o culto da CCB, irmãos, ele é realizado de uma forma. Agora, a reunião, ela também é realizada da mesma forma, irmão. Só que da mesma forma que eu te expliquei para vocês. A liturgia da congregação é a mesma. A congregação tem uma liturgia para a reunião de evangelização. A reunião de evangelização é uma reunião oficial. E por ela ser oficial, ela tem que ser executada por um oficial da igreja. Seria talvez um diácono, talvez um cooperador, talvez um ancião ou alguém que está ali autorizado para fazer esse trabalho. No máximo que ele pode fazer, irmãos, é ir, né? Seria nas casas aí, ir lá conversar com as irmãs, com os irmãos, fazer oração, né? Acompanhado, é claro, também de alguns irmãos, entendeu? Que ali vão falar, ô irmão, isso aqui não é da doutrina, isso aqui não faz parte da doutrina. Irmão, não é assim. Porque senão ele vai sair, irmão, igual o Denis Gonçalves. O Denis Gonçalves está ungindo chave, está ungindo roupas de pessoas. Não é uma prática da congregação. Então, esses irmãos que vêm de fora, vêm trazendo os costumes lá de fora, irmão. Ele mesmo aí vem de uma igreja que tem as meias, né? Setua uma bênção. Tem esses costumes também, irmão. Ele vai trazendo esses costumes para dentro da congregação. Logo, logo a congregação vira um Frankenstein religioso. Cheio, né, de rosa ungida, de outros apretextos aí, de outras religiões, né? Sai julgando as pessoas que não entendem. Mas daí dá um ar que a congregação pensa desse jeito. Porque a congregação acha que quem está... É claro, irmão, que a congregação pensa desse jeito mesmo. Ele é porque ele não entende, irmão. A irmã Shirley tem muito mais anos de congregação do que ele. Eu tenho muito mais anos de congregação que esse moço aí. Então ele não entende, irmão. Ele é um adolescente na igreja, né? Uma pessoa que a gente tem que ter paciência com ele. A gente tem que ter muito amor com esse irmão aí, né? Compreender bastante ele, porque ele tá num erro, irmão, gravíssimo, 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 né? Já quer tomar a frente sem saber. A pessoa quando toma a frente sem saber, irmão, se machuca, né? Ele tá achando que sabe de tudo aí, mas não sabe. Eu perguntei para ele, cadê o seu cooperador? Cadê aí o seu ancião? Mostra para nós aí as autorizações. E ele não tem, irmão. Ele não fala, né? Tá fazendo as coisas aí tudo na clandestinidade. O mundo são porcos. Por isso que eles não evangelizam nas ruas. Por isso que eles não evangelizam nas praças. Mas é o contrário, tem os irmãos evangelistas sim evangelizando nos presídios, nos hospitais, nas ruas, porque em todo lugar o Espírito Santo envia as pessoas até nós. Ele tá querendo falar isso aí, pessoal.
Não é proibido evangelizar, tá? Sempre você vai ver irmãos evangelizando aí, até sem ministério, porque na congregação tem irmãos que têm o ministério da evangelização e tem irmãos que não têm, né? Faz pouco tempo que foi criado o DARP aí. Agora o irmão ele tá falando uma coisa que ele não sabe, né? Não é proibido evangelizar. O proibido aí que tá pegando é que ele pegou uma igreja e quer levantar, está à frente de uma reunião aí que ele não está autorizado a fazer, uma reunião de evangelização. Se ele estivesse evangelizando aí na casa de alguém, né, sem estar fazendo reunião, irmão, desse jeito assim, abrindo uma reunião dessa maneira aí, né, talvez como uma conversa, né, como uma orientação, às vezes até fazendo alguma oração. Agora, uma reunião oficial de evangelização, irmão, é mais complexo, tá? Tem que ser explicado mesmo a doutrina, igual ele falou que não tem que ser explicado. Então, mostra que ele não entende, coitado. Tem que ser explicado sim para a pessoa saber onde é que ela está entrando. Os irmãos falam isso. Tem que ser orientado às pessoas. Em nome da CCB, reunindo pessoas para falar de Cristo. Eu posso me reunir numa praça, eu posso reunir na casa de quem eu quiser, eu posso reunir na minha casa, na casa de qualquer um que me convidar, reunir a vizinhança ali, orar, ali cantar hinos, ali falar de Jesus Cristo, ali falar do amor de Deus. Você é livre na CCB. Não deixa esse tipo de irmão aqui, não sei nem se é irmão, de taxar a igreja como uma igreja controladora, que os irmãos controlam as pessoas, que a CCB é exclusivista. Olha aqui, ó. Tá? Se esse aqui for irmão, é outro salafrário fingindo ser irmão. É outro que não tem nada a ver com a congregação. Acabei de colocar o ministério falando aqui, ó. Tá? Acabei de colocar o ministério falando aqui. Você é livre, meu irmão. Irmãos, ele colocou uma fala do ministério descontextualizada, né? A fala do irmão aí. Mas cadê o ancião dele autorizando isso? Né? Cadê o cooperador dele autorizando isso? Não tem, irmãos. Porque não é uma prática a ser realizada dentro da CCB e ele está errado. Se ele está errado, ele está em desobediência. Se está em desobediência, irmãos, está em rebeldia. Se está em rebeldia, está em heresia. Entendeu, irmãos? Então, esse título de herege aplica-se a ele, porque ele está fazendo uma coisa que não está dentro da doutrina. Está abrindo uma reunião a seu bel prazer, né? Sendo ali provavelmente atrás do púlpito, irmão. Porque está abrindo em uma igreja. Na casa das pessoas não tem púlpito, irmãos. Né? E a vontade de pregar é muito, eu entendo. O que está fazendo o Denis ir pregar em outra igreja, toca o instrumentinho dele na congregação, Denis Gonçalves, e corre lá para outra igreja para poder estar aí, irmãos, né? Pregando a palavra, tá? Em outra igreja. Né? Uma clara demonstração aí de apostasia à fé, irmãos. Trazendo doutrinas novas e doutrinas que não estão dentro da Bíblia, né? Trazendo palavras novas, trazendo mecanismos novos aí. Você é livre para você evangelizar, falar do amor de Jesus Cristo, falar do amor de Deus, ajudar uma família. Vai avante, vai ao campo de batalha, ir te pregar o evangelho a toda criatura. Vai trabalhar para Deus, vai trabalhar para o amor de Deus. Você é livre. Não tem que dar ouvido a essas pessoas, meu irmão. Você é livre. Você é livre para falar do amor de Deus. Você é livre para falar de Jesus Cristo. Ide por todo mundo. Eles estão presos. Quando as pessoas a Cristo, por que eu vou ser atacado por alguém que é religioso, que prega a placa de igreja? Se eu sou atacado por alguém que vive defendendo a placa da igreja, eu encaminho as pessoas para a congregação. Defendo a doutrina da congregação, por quê? Porque é a doutrina bíblica. Não porque eu amo a congregação, porque a congregação é a igreja única que vai salvar. Não, porque ela é uma igreja bíblica. A congregação... Irmão, como é que ele defende a doutrina da congregação fazendo algo que a congregação condena? Que é abrir reunião. Ele não está autorizado a abrir reunião de evangelização, irmãos. Entenda isso. Então ele já está errado por isso mesmo, irmão. Ele não está defendendo a doutrina da congregação. Ele está fazendo uma coisa paralela aí, totalmente errado. O que ele tem que fazer, vai abrir uma reunião, vai abrir nessa igreja, tudo bem. Vamos fazer uma reunião nessa igreja, ele tem que levar um cooperador. Que o cooperador vai orientar certamente do jeito que tem que ser orientado. E não ele, irmão, porque ele é novato, ele não entende.
Ele vai explicar as coisas erradas para as pessoas vão chegar na congregação e não vão encontrar o que ele está falando aí. E vão se frustrar. Esse é o perigo, irmão. Não, é uma igreja bíblica que prega o evangelho de Cristo. A doutrina dela está na Bíblia. Por isso que eu prego e defendo ela e mando as pessoas para a congregação. Mas não porque ela é uma instituição a qual eu vou idolatrar ela, não. Não é isso. Então vocês têm que pensar assim, vocês não podem atacar alguém e julgar as pessoas, como vocês estão fazendo. A gente não está atacando, né, irmãos? A gente está exortando, está orientando, falando que não pode, né? Tenho certeza, irmãos, que ele nem perguntou aí para os cooperadores dele, pro ancião dele, tá? Tá claramente aí para mim. Eu fico com pesar, irmãos, porque o irmão ele ainda acha que é um ataque, ainda a gente está tentando orientar, ele está tentando explicar para ele. Olha aí, ó. A irmã aqui, ó. Né? De anunciar o Senhor Jesus. Por exemplo, o bom testemunho que você dá, não sabe esse pensamento, as nossas crianças vão ouvir isso, uma coisa dessa, elas não vão ser seja social. Matemática básica. Alguns saem, alguns entram. Alguns saem, alguns entram. Se reúne as pessoas para falar sobre Jesus Cristo, sobre a palavra, sobre uma doutrina, qualquer assunto. É uma ordem, ide por todo... Que ela diz assim, que o ide da congregação não é igual. Irmãos, eu não vou achar aqui a passagem que ele fala que ele não tá... Que ele parece que ele não dá... que ele não tá ligado a ministério e que ele não tá ligado a cooperador. Eu vou achar essa parte depois e colocar no canal, tá? Então ele tá a parte que eu falei que ele não tá, né? Que ele não é como se diz, né? Quando ele tá nem aí pra esses dois aí, né? Então no que eu achar eu coloco pra vocês, tá? Vou ficar devendo, mas o vídeo eu vou colocar o vídeo pra vocês verem aí. Pregai o evangelho de Deus, irmãos. Que a congregação ignora as pessoas que estão no mundo. Tudo pessoas que não são pessoas da congregação. Um monte de abobrinha. Aí, as outras pessoas... Vamos lá, pessoal, ele vai continuar aqui. Exemplo, eu vou contar um exemplo aqui, tá? O irmão está dizendo ali que para mim fazer uma visita, para mim orar em alguma casa, eu preciso ir lá pedir permissão para o ministério. Então a pessoa... Aqui, pessoal, ele cria uma falácia, né? Eu não disse em momento nenhum disso. O que eu disse para ele era que para abrir uma reunião de evangelismo, né? Principalmente dentro de uma igreja, seja ela qual for, irmãos, tem que ter autorização do ministério. Tem que fazer a reunião de evangelismo em relação... O ministério tem que estar sabendo. O ministério tem que estar no comando, né? Que eles que vão saber fazer da maneira certa, irmãos. Tá? A reunião de evangelismo. Agora, para você ir na casa da pessoa, para você orar, irmão, com endemoniado aí, tranquilo. Agora, para você falar, explicar numa reunião de evangelismo, onde vai ter que explicar a doutrina, vai ter que explicar as coisas, né? Fazer o evangelismo da pessoa da maneira correta. Ele não vai saber fazer isso. Né, irmãos? Ele não vai saber explicar tudo isso. E é onde vai acontecer aquilo que eu falei pra vocês. Que caiu endemoniado na porta da minha casa aqui, eu tinha que deixar ela endemoniada ali, né? Eu tinha que deixar a pessoa endemoniada ali, ir lá pedir pro ministério da congregação se eu posso ir lá na casa daquela mulher e expulsar o demônio. Que a pessoa tá aqui, irmão, vai na minha casa que tem um demônio lá que caiu manifestado. Então ele cria essa falácia aí, irmãos. Ninguém tá falando isso. Tá falando que para você evangelizar, para abrir uma reunião, para evangelizar, para levar para a congregação, igual você está falando aí, para encaminhar para a congregação, tem sim, irmão, que ser alguém do ministério. Aí, pessoal, está fazendo uma reunião aí numa igreja aí, ó, tá? Paralela à CCB, uma igreja que vai abrir essa reunião aí, né? Com autorização de quem? Com autorização de quem que vai abrir essa reunião aí? Que está abrindo essas reuniões aí de evangelização, sendo que nem a doutrina da congregação ele sabe direito como é que funciona. Ele é um representante autorizado da congregação para estar abrindo reunião de evangelização. Então, esses trabalhos aí, irmão, né? Religião Evangelística Ederson, com o nome dele na frente.
né? Esses homens não têm compromisso com a congregação, meus irmãos, não têm compromisso com a igreja, com a doutrina, com as liturgias. Esses homens são apóstatas, esses homens são hereges, esses homens não aceitam, irmãos, serem pastoreados, não aceitam. Já saiu da igreja dele e agora tá aí, vai causar uma bagunça aí na CCB, infelizmente. Tá aí, irmãos, e vai levar muitos aí. Evangelizar, por quê? Para trazer pessoas lá do mundo. E vai levar muitos aí, irmão, com ele, entendeu? Tá aí, tá fazendo essa confusão aí, né? Se o ministério não tiver uma ação rápida, conversar com ele aí, entender o que tá acontecendo, entendeu? Vai levar muitos após ele aí. Na maneira errada de pregar, na maneira errada de entender a doutrina. Então, ele diz, ide por todo mundo. O nome da congregação. Vejam o desserviço que vocês fazem para o evangelho. Vejam, o irmão evangelista que congrega na CCB está indo com amor falar de Jesus Cristo, de Jesus, da Bíblia, da salvação, orar pelas pessoas, reunir pessoas nos cantos, nos lugares para falar do amor de Jesus Cristo. E os irmãos estão aqui atacando o irmão, dizendo que ele não pode fazer isso. Aonde já se viu? Onde que vocês tiraram isso? Vocês estão acabando com a congregação. Olha aqui, irmão. É uma reunião evangelística e tem que ser feita da maneira certa, né, irmãos? Tem que ser feita de uma maneira séria, tá? De uma maneira séria por quem entende, por quem já tá, né, na frente dessas reuniões. Não é por um novato aí, um inexperiente, que vai fazer bagunça, não. Dizendo para mim ir e pregar o evangelho. Acorde, meus irmãos. A Bíblia está dizendo vai. Não é isso. É isso aí, galera. É só esse vídeo aí para vocês, né, que ainda entende um pouco a doutrina da CCB, entendeu? Porque pelo que tá vindo aí, esses eventos que estão vindo aí mais para frente, né, a tendência é vir o ecumenismo religioso, sincretismo religioso, e vamos ver onde é que vai parar tudo isso. Um abraço a todos, curta, comenta, compartilha o vídeo aí, né? Para você que entendeu, e para quem não entendeu, estamos aí, pergunte e iremos respondê-lo.